Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mas a declaração foi dada uma semana depois de anunciar que o magistrado tinha grande possibilidade de ser punido. O Rubio fala assim, aspas, durante muito tempo os americanos foram multados, assediados e até sofreram acusações de autoridades estrangeiras por exercerem os seus direitos de liberdade de expressão. Hoje estou anunciando uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a funcionários estrangeiros e a pessoas que sejam cúmplices da censura aos americanos. Apesar de não citar nominalmente nenhuma autoridade estrangeira, diplomatas ouvidos pelo Jamil Chad apontam que a iniciativa pode prejudicar o ministro brasileiro do STF. Durante o anúncio, o secretário americano ainda disse que serão punidas autoridades, aspas, da América Latina, da Europa ou de qualquer outro lugar. Os estrangeiros que trabalham para minar os direitos americanos não devem ter o privilégio de viajar para o nosso país, prosseguiu Rubio. Na última quarta, durante a audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, o secretário foi questionado sobre possíveis sanções contra Moraes e afirmou que isso estava sob análise e que havia uma grande possibilidade que isso acontecesse. Quem está articulando tudo isso, a gente sabe que é o Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, com a parte trumpista mais radical, que está perseguindo o Alexandre de Moraes com uma possível extensão dessas sanções ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e o policial federal Fábio Chor também. E outros que eles assediam e ameaçam de retaliação, usando como escudo essa coisa de censura aos cidadãos americanos, e onde é que isso se aplica ao Brasil, né? Em tese aí, o Paulo Figueiredo, o Alan dos Santos e outros são naturalizados cidadãos americanos, estariam sendo alvos do Alexandre de Moraes, e por isso as punições ao magistrado. Mas é uma groselha, isso que está por trás. São as big techs que estão se vendo aí ameaçadas em seus interesses internacionais de se imiscuir em assuntos aí de outras nações para poder ganhar dinheiro, claro, tendo o governo Trump como um testa de ferro, o Trump como um office boy. Tinha o definido como CEO, mas ele está mais para um office boy mesmo. Ele é um corretor de imóveis que herdou do pai uma fortuna aí nessa área e que se fez como um grande empreendedor. Nunca foi. Nunca foi. A verdade é que o Trump não é bilionário, passou a ser depois que virou presidente dos Estados Unidos, com os interesses dos lobbies e coisas que só naquele país que é profundamente corrupto, onde a corrupção é institucionalizada, legalizada, como os lobbies que sustentam a Câmara dos Representantes, e o Trump ficou mais rico ainda. Mas em torno dele tem esses bilionários e querendo se meter no Brasil e usando para isso também essa gente. Ele, o presidente mesmo, e também, claro, o próprio um deputado que está tentando dar um golpe de Estado, viabilizar, através de obstrução de justiça, a candidatura do pai dele, Jair Bolsonaro, em 2026, e também para impossibilitar aí a justiça de colocar esse vagabundo na cadeia, pai e filho, eu estou me referindo. E agora a gente está vendo um esboço, né, do que podem ser essas sanções. O nome do Alexandre de Moraes não foi citado diretamente, mas é o que se aí ensaia, né, nesse sentido. Nós vamos contar daqui a pouco o que o chanceler Mauro Vieira está falando sobre isso, o que o Itamaraty está fazendo lá nos Estados Unidos, e mais notícias a respeito de, por exemplo, uma organização criminosa que estava contratando pistoleiros para assassinar o ministro Alexandre de Moraes, o presidente do Senado, ex-presidente, o presidente do Senado e outros aí que estavam na frente, né, dos planos desses fascistas golpistas. Vinícius Segala, um prazer tê-lo aqui conosco, meu caro. Por favor, conta aí o que você está achando desse negócio do Eduardo Bolsonaro. Fala para nós. Boa, Kiko, o prazer é meu. Olha, alguns pontos, viu? Primeiro, como você bem disse, né, as Big Techs,
O Eduardo Bolsonaro, ele fica aí tentando parecer maior do que é, como sempre, e os bolsonaristas caem, né? Achando que é porque, os direitos dele, do Alan dos Santos, do Figueiredo, estão sendo vilipendiados, e aí os Estados Unidos vai tomar uma medida de Estado para defender o interesse desses tontos. Não vai, não vai. O Alexandre de Moraes está na mira do governo norte-americano desde que baniu o Twitter do Brasil, o Twitter do Elon Musk, né? Desde que também aprovou sanções, né? Determinou sanções, né? Por meio de decisões judiciais contra empresas de que o presidente Trump é sócio, né? Aquela Rubin, como é que chama mesmo, Pedrão? Qual? Aquela empresa que uma rede social da extrema direita, Ruby ou Rubo. Rumble. O Rumble e o Trump usa o Truth Social, é o Twitter dele. Pois é. Essas empresas sofreram sanções da justiça brasileira e o Eduardo Bolsonaro, ele não é importante ao ponto de causar uma medida de Estado dos Estados Unidos. Mas o mercado brasileiro para essas big techs, sim, é importante, ao ponto dos Estados Unidos mover mundos e fundos contra a soberania do país que for, né, inclusive do Brasil. Então é por isso que estão querendo sancionar, não é por causa do tonto do Eduardo Bolsonaro. Isso posto, não quer dizer que ele não deva ser investigado pela justiça brasileira por estar atuando contra os interesses nacionais. Não porque defende sanções contra a pessoa física do Alexandre de Moraes, mas porque defende sanções e usa mentiras como ferramenta para defender essas sanções contra o Brasil. Sanções comerciais contra o Brasil, para prejudicar o governo Lula. Ele luta contra o Brasil lá fora, o Eduardo Bolsonaro, não contra o Alexandre de Moraes, contra o Estado brasileiro, contra o governo brasileiro. Por isso, eu espero que ele perca o mandato e entre no rol de familiares, de seus familiares que são investigados, né, e devem ser condenados. Todos os irmãos dele são, só faltava ele, né? Agora está entrando também o Alexandre de Moraes. Essas sanções que o Marco Rubio citou, claro que ele não falou o nome do Moraes, mas ele está sim falando do Moraes. Não vejo problema nenhum. Quer tirar o visto da pessoa física Alexandre de Moraes para ele nunca mais entrar nos Estados Unidos? É direito dos Estados Unidos, tira aí. Eu, por mim, gostaria que tirasse o visto, viu, Kiko? De todos os ministros do STF. Todos os países tirassem. Que em vez de trabalhar, vira e mexe eles estão lá em Portugal, fazendo palestra, vira e mexe estão em Nova York, vira e mexe estão na Universidade de Coimbra, vira e mexe estão em outras universidades da Europa, muitas vezes atendendo interesses de lobistas que pagam suas viagens, que são funcionários, são clientes ou sócios de escritórios de advocacia ou de cursos de direito da família desses ministros, sabe? Então eu não vejo o menor problema, eu queria que tirasse o visto de todos, para eles aprenderem a ficar trabalhando aqui. Já tem